Todos fugiam do milionário como se ele fosse intocável. Mas a nova garota não desviou o olhar. De repente, ela se aproximou e, sem aviso, selou seus lábios com os dele diante de todos. A chuva de março tamborilava contra as janelas do 40º andar do edifício Copacabana, no coração da Avenida Paulista. Marcos Almeida observava a cidade cinzenta através do vidro blindado, suas mãos entrelaçadas atrás das costas, o terno italiano impecavelmente cortado, acentuando sua postura rígida. Aos 28 anos ele comandava um dos maiores grupos imobiliários de São Paulo, com a precisão de uma máquina e a frieza de um iceberg. Senhor Almeida! A voz tímida da secretária quebrou o silêncio. Fernanda mal conseguia disfarçar o nervosismo na voz. 3 anos trabalhando para ele, e ainda sentia as mãos tremerem toda vez que precisava falar com o patrão. Marcos não se virou. O que foi? O relatório mensal que o senhor pediu. Ela se aproximou cautelosamente, colocando os documentos na mesa de mogno. E a arquiteta responsável pela reforma chegou. Está esperando na sala de reuniões. 5 minutos. Sua resposta foi seca, cortante como sempre. Fernanda assentiu rapidamente e saiu fechando a porta com cuidado excessivo. Marcos suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Mais uma reunião, mais uma pessoa que fingiria interesse em suas ideias apenas para conseguir o contrato milionário. Era sempre assim. Ele pegou o tablet e revisou rapidamente o perfil da arquiteta. Isabela Santos, 26 anos, recém-formada pela FAUSP, com especialização em arquitetura corporativa. Sem grandes projetos no currículo, mas as referências acadêmicas eram impressionantes. Provavelmente mais uma jovem ambiciosa, tentando fazer nome às suas custas. O corredor que levava à sala de reuniões ecoava com o som de seus passos. Os funcionários se desviavam automaticamente de seu caminho, cumprimentos murmurados rapidamente antes de baixarem os olhos. Marcos nem notava mais. Era assim há tanto tempo que se tornara natural como respirar. Ao abrir a porta da sala de reuniões, esperava encontrar mais uma mulher nervosa em traje social, portfólio na mão e sorriso ensaiado no rosto. Em vez disso, deparou-se com uma jovem de cabelos cacheados presos em um coque desarrumado, vestindo calça jeans, blusa branca simples e tênis. Ela estava de costas, observando a maquete do projeto na mesa, completamente absorta. Senhorita Santos. Sua voz fez ela se virar. Isabela se voltou e Marcos sentiu algo estranho. Seus olhos castanhos o encararam diretamente, sem o desvio de olhar habitual, sem o nervosismo que ele provocava em todos. Havia curiosidade ali, talvez até um toque de desafio. Senhor Almeida, imagino. Ela estendeu a mão com naturalidade. Isabela Santos. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Marcos hesitou por uma fração de segundo antes de apertar sua mão. Era firme, calejada. Mãos de quem trabalhava, não apenas desenhava. Sente-se. Na verdade, prefiro ficar em pé. Passei a manhã toda no trânsito. Ela sorriu, voltando a atenção para a maquete. Impressionante o que vocês conseguiram aqui. Mas posso fazer muito melhor. A audácia da afirmação o surpreendeu. Ah, é? Claro. Vocês estão pensando como empresários, não como pessoas que realmente vão trabalhar neste espaço. Isabela apontou para diferentes seções da maquete. Olha só. Escritórios fechados, divisórias altas, iluminação artificial. É eficiente, mas não é humano. As pessoas passam mais de 8 horas por dia aqui. Não deveriam se sentir em uma prisão dourada. Marcos cruzou os braços. Ninguém criticava seus projetos tão diretamente. E qual seria sua solução? Integração, luz natural, espaços colaborativos que realmente funcionem. Seus olhos brilharam com entusiasmo genuíno. Imagina um ambiente onde as pessoas queiram trabalhar, não apenas precisem. A produtividade aumenta, o turnover diminui. É um investimento que se paga sozinho. Por alguns minutos, Marcos a ouviu falar sobre conceitos de arquitetura humanizada, sustentabilidade e bem-estar corporativo. Havia paixão em sua voz, uma energia contagiante que ele não sentia há anos. Quando ela terminou, um silêncio pesou entre eles. Interessante. Ele se dirigiu à janela. Mas teoria não constrói prédios, senhorita Santos. Experiência, sim. O senhor tem razão, Isabela juntou suas coisas. Por isso trouxe isto.
Ela abriu a pasta e espalhou sobre a mesa plantas, renders 3D e fotografias de projetos menores. Uma reforma de escola em Ribeirão Preto, um centro comunitário em Campinas, um escritório em Belo Horizonte. Não eram grandes obras, mas cada detalhe mostrava cuidado, criatividade e, acima de tudo, alma. Marcos examinou os documentos em silêncio. Havia algo diferente ali, algo que suas construções milionárias não tinham mais. Você fez tudo isso? Com a ajuda de equipes incríveis, sim. Ela não tentou diminuir o mérito nem exagerar na autopromoção. Apenas fatos. Por que quer trabalhar comigo? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Isabela o encarou novamente, aqueles olhos castanhos penetrando suas defesas. Porque acredito que o senhor quer mais do que apenas mais um prédio bonito na Paulista. Acredito que o senhor quer deixar uma marca real na cidade. Era uma resposta simples, mas tocou algo profundo em Marcos que ele havia esquecido que existia. E se estou Rufar Marcos acordou na segunda-feira seguinte com uma sensação estranha no peito. Durante 3 dias, não conseguira tirar Isabela Santos da cabeça. Não era comum para ele. Geralmente, reuniões de negócios saíam de sua mente assim que terminavam. Mas havia algo na maneira como ela falara, como o encarara sem medo, que continuava ecoando em seus pensamentos. O apartamento nos Jardins estava silencioso demais. A empregada havia deixado o café da manhã preparado antes de sua chegada, como sempre. Pão francês, frios importados, café expresso, suco de laranja. Tudo perfeito, tudo sem vida. Marcos comeu mecanicamente enquanto revisava e-mails no tablet. Marcos Almeida aprova contrato de reforma com arquiteta desconhecida, murmurou para si mesmo, imaginando as manchetes que não sairiam nos jornais. Seus sócios ficariam curiosos sobre a escolha, mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, tomara uma decisão baseada em instinto, não apenas em números. O trânsito na Avenida Brasil estava impossível, nada novo para uma segunda-feira em São Paulo. Marcos observava pela janela blindada do BMW os pedestres correndo entre os carros, motoboys zigue-zagueando perigosamente, vendedores ambulantes aproveitando cada segundo do semáforo fechado. Toda aquela vida pulsante da cidade que ele havia se desconectado completamente. Ao chegar ao escritório, Fernanda já o aguardava com a agenda do dia. Bom dia, Sr. Almeida. A senhorita Santos chegou há meia hora. Disse que queria conhecer melhor o espaço antes de começar. Onde ela está? No 23º andar, onde será a reforma. Marcos assentiu e seguiu para o elevador. Encontrou Isabela medindo paredes com uma trena, anotando tudo em uma prancheta. Ela usava a mesma calça jeans da reunião anterior, mas desta vez com uma camiseta verde que realçava seus olhos. Havia uma mancha de poeira em sua bochecha. Começando cedo. Ele se aproximou. Isabela olhou por cima do ombro. O senhor sabe como é. Quanto mais você conhece um espaço, mais ideias surgem. Ela se virou completamente. Este andar tem um potencial incrível. A vista, a distribuição natural da luz, só precisa de alma. Alma. Marcos repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Exato. Lugares também têm personalidade, sabia? Este aqui está pedindo para ser especial. Ela caminhou até a janela. Olha essa vista. Daqui dá para ver o Pico do Jaraguá num dia claro. É São Paulo inteira se espalhando lá embaixo. Como não aproveitar isso? Marcos se aproximou e ficou ao seu lado. Havia anos que não realmente olhava para a vista de seus escritórios. Era apenas pano de fundo, algo que aumentava o valor do metro quadrado. Mas através dos olhos de Isabela, começou a ver diferente. Você sempre foi de São Paulo? Perguntou ele, surpreendendo-se com a própria curiosidade. Não, sou de Poços de Caldas, interior de Minas. Isabela sorriu. Cheguei aqui há 2 anos para o mestrado e acabei ficando. São Paulo cresce em você, né? No começo assusta, mas depois vira casa. E sua família? Meus pais têm uma pequena construtora lá em Poços. Casas, pequenas reformas. Foi assim que cresci, entre tijolos e plantas baixas. Ela riu. E o senhor? Sempre quis trabalhar com imóveis? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre sua vida pessoal há tanto tempo que ele quase havia esquecido como responder. Herdei a empresa dos meus pais. Deve ter sido difícil assumir tudo tão jovem. Havia compaixão genuína em sua voz.
não a falsa simpatia que estava acostumado a ouvir. Marcos sentiu as defesas se levantando automaticamente. Foi uma transição natural. Isabela o estudou por um momento, mas não insistiu. Em vez disso, voltou às medições. Bom, vou precisar de algumas informações técnicas, estrutura, instalações, limitações do projeto. Tem alguém que possa me ajudar com isso? Eu mesmo posso. A resposta saiu antes que ele pensasse. Sério, não quero tomar seu tempo. Não é problema. E realmente não era. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos queria se envolver pessoalmente em um projeto. Eles passaram a manhã revisando plantas originais, discutindo possibilidades estruturais, analisando fluxos de circulação. Isabela fazia perguntas inteligentes, oferecia soluções criativas, desafiava conceitos que ele considerava imutáveis. Era estimulante trabalhar com alguém que não apenas concordava com tudo o que ele dizia. Durante uma pausa para café, ela comentou casualmente: "O senhor é bem diferente do que eu esperava." "Como assim?" "As pessoas falam muito de você nos círculos de arquitetura." Isabela mexeu o açúcar no cafezinho. "Dizem que é, como posso dizer, intimidador, frio. Mas você parece genuinamente interessado no projeto." Marcos ficou tenso. "E isso a surpreende?" "Um pouco sim." Ela foi honesta. "A maioria dos grandes empresários só se importa com cronograma e orçamento. Você faz perguntas sobre como as pessoas vão se sentir trabalhando aqui. É raro. Talvez eu não seja como a maioria dos empresários." "Talvez não." Isabela o encarou com aqueles olhos penetrantes. "Ou talvez você só tenha esquecido quem realmente é por trás de todos esses ternos caros e reuniões formais." A observação o atingiu como um soco no estômago. Marcos se levantou abruptamente. "Preciso voltar para reuniões." "Claro. Obrigada pelo tempo." Isabela não pareceu ofendida com a saída abrupta. "Vou continuar as medições e te mando um relatório preliminar até sexta." Marcos acenou e saiu rapidamente. No elevador, fitou seu reflexo no espelho polido. Terno de R$ 3.000, gravata de seda italiana, cabelo perfeitamente penteado. Quando havia se tornado essa pessoa? Quando havia parado de ser Marcos e se tornado apenas o Sr. Almeida? O resto da semana passou em um borrão de reuniões, relatórios e decisões corporativas. Mas Marcos se pegava constantemente pensando nas palavras de Isabela, na maneira como ela o via, ou como via através dele. Era perturbador e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador. Na sexta-feira, como prometido, ela enviou o relatório. 20 páginas de análise detalhada, propostas inovadoras e uma visão que transformaria completamente aquele andar corporativo em algo único. Marcos leu tudo 2 vezes, impressionado com a profundidade do trabalho. Isabela Santos não era apenas mais uma arquiteta tentando impressionar. Ela era especial. E pela primeira vez em anos, Marcos queria conhecer melhor alguém que não tinha nada a ver com negócios. A segunda semana de trabalho começou com chuva torrencial. Marcos chegou ao escritório mais cedo que o habitual, uma inquietação estranha tomando conta de seus pensamentos. Durante o fim de semana, havia relido o relatório de Isabela inúmeras vezes, cada página revelando detalhes que ele não havia notado na primeira leitura. Às 9 da manhã, ela chegou encharcada. O guarda-chuva havia se virado com o vento, e seus cabelos cacheados estavam soltos, gotas de chuva escorrendo por seu rosto. Marcos a observou pelo vidro de seu escritório enquanto ela cumprimentava Fernanda com um sorriso genuíno, mesmo molhada. "Senhor Almeida." Fernanda bateu na porta. "A senhorita Santos gostaria de discutir algumas alterações no projeto original." "Mande-a subir." Minutos depois, Isabela entrou carregando uma pasta impermeável e uma xícara de café fumegante. Havia trocado a blusa molhada por uma camisa social branca, que ela claramente guardava na bolsa para emergências. "Desculpe a aparência. São Paulo decidiu me dar um banho matinal." Ela riu, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Marcos sentiu algo estranho no peito, uma vontade de sorrir que reprimiu imediatamente. "O que precisa discutir?" Isabela espalhou novos desenhos sobre a mesa. "Fiz algumas modificações baseadas em conversas com funcionários do andar. Entrevistei cerca de 20 pessoas na semana passada. Espero que não se importe." "Você entrevistou meus funcionários?"
A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia. Claro, como vou projetar um espaço para eles sem saber o que precisam? Isabela não se intimidou com o tom. Descobri coisas interessantes. Sabia que 70% das pessoas aqui fazem hora extra porque não conseguem se concentrar durante o expediente. O barulho, a iluminação ruim, a falta de privacidade para chamadas importantes. Marcos se levantou caminhando até a janela. Meus funcionários são bem pagos para fazer seu trabalho, independente das condições. É isso que o senhor realmente acredita? A pergunta o fez se virar. Havia desafio nos olhos de Isabela, mas também decepção. Acredito em resultados. E se eu te disser que pode ter os mesmos resultados com pessoas mais felizes, mais produtivas e mais leais? Ela se aproximou, apontando para os gráficos em seus desenhos. A Marina da contabilidade tem enxaqueca 3 vezes por semana, por causa da luz artificial. Roberto, do jurídico, não consegue fazer videochamadas importantes porque não tem uma sala adequada. Carla, da TI, trabalha até tarde porque o espaço é tão barulhento durante o dia que ela só consegue se concentrar quando está vazio. Marcos escutava, mas sentia as defesas se erguendo. São questões menores. Adaptação faz parte do trabalho. Menores? Isabela bateu a mão na mesa, o primeiro sinal real de irritação que ele via nela. Essas pessoas passam mais tempo aqui do que com suas famílias. Elas merecem um ambiente que não as faça adoecer ou as force a negligenciar suas vidas pessoais. Você não entende como funciona o mundo corporativo. Não? Meu pai construiu a empresa dele do zero, trabalhando 16 horas por dia durante anos. Eu sei exatamente como funciona. Isabela cruzou os braços. A diferença é que ele nunca esqueceu que por trás de cada funcionário existe uma pessoa com família, sonhos e problemas. Algo que o senhor parece ter esquecido completamente. A acusação o atingiu em cheio. Marcos sentiu a raiva familiar subindo, a mesma que usava para manter todos à distância. Você não me conhece o suficiente para fazer esse tipo de julgamento. Então me prove que estou errada. Eles se encararam por longos segundos, a tensão preenchendo o espaço entre eles. Marcos estava acostumado a intimidar, a usar sua posição e presença para encerrar discussões, mas Isabela não recuou. Seus olhos castanhos o desafiavam com uma coragem que ele não via há anos. Você está questionando minha capacidade de liderar minha própria empresa. Estou questionando se o senhor lidera pessoas ou apenas gerencia recursos humanos. A resposta veio sem hesitação. E pela reação, acho que já tenho minha resposta. Algo dentro de Marcos se quebrou. Anos de controle, de manter todos à distância, de ser o executivo frio e eficiente que todos esperavam. Você não faz ideia do que teve que sacrificar para manter esta empresa funcionando. Então me conta. A simplicidade da frase o desarmou completamente. Não era um desafio, não era sarcasmo. Era um convite genuíno para que ele se abrisse. Marcos ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela começou a juntar seus papéis. Desculpe, ela disse suavemente. Fui longe demais. Você tem razão. Eu não te conheço. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 22 anos. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Eu estava no último ano da faculdade, planejando ser arquiteto, acredita? Queria projetar casas, não administrar um império imobiliário. Isabela parou de guardar os papéis, seus olhos se suavizando. De uma hora para outra, eu tinha 300 funcionários dependendo de mim, dezenas de projetos em andamento, dívidas que eu nem sabia que existiam. Marcos se sentou pesadamente na cadeira. Não havia tempo para luto, para processar a perda. Só havia responsabilidade. Marcos, era a primeira vez que ela usava seu nome. Aprendi que sentimentos atrapalhavam decisões, que proximidade gerava expectativas que eu não podia cumprir, que ser o chefe significava estar sempre sozinho. Ele olhou para as mãos. Funcionou. A empresa cresceu, prosperou. Mas em algum lugar pelo caminho eu esqueci como ser apenas humano. Isabela se aproximou e, para sua surpresa, puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele, não do outro lado da mesa. Quantos anos faz isso? 6 anos. E desde então nunca teve ninguém com quem conversar de verdade? Amigos, namoradas, família? Marcos riu amargamente. Amigos querem favores, mulheres querem meu dinheiro. E família? Bem, não tenho mais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos.
A chuva continuava batendo na janela, criando uma intimidade inesperada no grande escritório. Sabe o que eu acho? Isabela finalmente falou. Acho que você usou a tragédia como desculpa para se esconder. E agora tem tanto medo de sentir alguma coisa que prefere viver como um robô. Marcos a encarou, esperando sentir raiva. Em vez disso, sentiu algo parecido com alívio. Nos dias seguintes, algo mudou entre Marcos e Isabela. As reuniões sobre o projeto se tornaram mais longas. As conversas derivavam para tópicos pessoais com frequência crescente. Marcos se pegava inventando desculpas para descer ao 23º andar, onde ela trabalhava rodeada de plantas, amostras de material e protótipos de mobiliário. Você realmente precisa de todas essas plantas? Perguntou ele numa quinta-feira à tarde, observando os vasos que ela havia espalhado pelo espaço. São parte do projeto. Biofilia. Conexão com a natureza melhora o bem-estar e a produtividade. Isabela estava ajoelhada, ajustando a terra de uma pequena palmeira. Além disso, elas ajudam a purificar o ar e reduzir o estresse. Marcos se aproximou, observando como ela cuidava delicadamente de cada planta. Suas mãos estavam sujas de terra. Havia uma mancha de tinta na testa, e mesmo assim ela parecia mais viva e real do que qualquer pessoa em sua vida nos últimos anos. Aprendi jardinagem com minha avó, Isabela continuou, sem perceber como ele a observava. Ela dizia que plantas são como pessoas, precisam de atenção, carinho e o ambiente certo para florescer. E você acredita nisso? Isabela o encarou, algo diferente brilhando em seus olhos. Acredito. Às vezes as pessoas só precisam de alguém que acredite no potencial delas. A intensidade do momento foi quebrada quando o celular de Marcos tocou. Mais uma reunião que ele havia esquecido. Mas pela primeira vez em anos, não quis atender. Vai, Isabela sorriu. Eu termino isso aqui. Na sexta-feira, ela apresentou a versão final do projeto para Marcos e 2 de seus sócios principais, Ricardo Mendes e Ana Paula Silva. A sala de reuniões estava repleta de maquetes, renders 3D e apresentações detalhadas. Isabela havia se superado. Impressionante, murmurou Ricardo, examinando os detalhes. Mas o orçamento está dentro do previsto, Isabela respondeu prontamente. Na verdade, algumas soluções que proponho vão gerar economia a longo prazo. Iluminação natural reduz custos de energia, espaços colaborativos otimizam o uso do metro quadrado e o investimento em bem-estar diminui absenteísmo e turnover. Ana Paula folheava os relatórios financeiros. Os números fazem sentido, mas é muito diferente do que normalmente fazemos. Diferente é exatamente o que precisamos. Marcos disse, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Se vamos investir em reforma, que seja para criar algo realmente especial. Após a aprovação unânime do projeto, Ricardo e Ana Paula saíram para outro compromisso, deixando Marcos e Isabela sozinhos na sala. Havia uma energia estranha no ar, uma tensão que vinha crescendo durante semanas. Obrigado, Isabela disse, organizando seus materiais, por acreditar no projeto, por me dar essa oportunidade. Obrigado por me lembrar de algumas coisas que eu havia esquecido. Eles se encararam, e Marcos sentiu algo que não experimentava há muito tempo, o desejo de se conectar genuinamente com alguém. Isabela parecia sentir o mesmo, seus olhos buscando os dele com uma intensidade nova. Marcos, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu pesquisei sobre você antes de aceitar este projeto. Ela respirou fundo. Li sobre seus pais, sobre como você assumiu tudo tão jovem, e sobre como as pessoas te veem no mercado. Marcos se enrijeceu. E eu achei que encontraria um tirano frio e calculista. Isabela se aproximou. Em vez disso, encontrei alguém que se escondeu atrás de uma máscara por tanto tempo que quase esqueceu quem realmente é. Talvez esta seja minha verdadeira personalidade. Não é. Ela balançou a cabeça. Vi você conversando com o Roberto sobre os filhos dele. Vi você ajudando a Fernanda quando ela estava nervosa com a apresentação. Vi você se preocupando de verdade se este projeto vai tornar a vida das pessoas melhor. Marcos ficou sem palavras. Ninguém o havia visto, realmente visto, há tanto tempo. Você quer saber o que eu realmente penso? Isabela continuou, agora tão próxima que ele podia sentir seu perfume suave.
Eu penso que você está morrendo de medo de sentir alguma coisa real, de se conectar com alguém, de arriscar ser rejeitado ou machucado de novo. Isabela. E eu penso, ela o interrompeu, seus olhos fixos nos dele, que você merece muito mais do que essa vida solitária que construiu para si mesmo. A tensão entre eles era quase palpável. Marcos sentia seu coração batendo mais forte, todas as suas defesas cuidadosamente construídas, desmoronando diante da honestidade brutal e da proximidade dela. Você não entende as consequências de se envolver comigo, ele murmurou, sua voz mais rouca do que pretendia. Então me explica. Em vez de explicar, Marcos se inclinou ligeiramente, seus olhos se fechando. Mas foi Isabela quem eliminou a distância final. Sem aviso, ela segurou seu rosto com as mãos e o beijou. O beijo foi suave no início, tentativo como uma pergunta. Mas quando Marcos respondeu puxando-a mais para perto, se tornou mais profundo, mais urgente. Anos de solidão e repressão se desfizeram naquele momento. Era como se ela estivesse acordando uma parte dele que havia estado adormecida há muito tempo. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Marcos a encarou, seus olhos escuros cheios de confusão e desejo. Por que fez isso? Perguntou ele, sua voz mal passando de um sussurro. Isabela sorriu, suas mãos ainda em seu rosto. Porque alguém precisava mostrar a você que ainda está vivo. Marcos ficou em silêncio, processando o turbilhão de emoções que o beijo havia despertado. Medo, desejo, esperança, sentimentos que havia enterrado tão profundamente que quase havia esquecido que existiam. Isso complica tudo, ele disse finalmente. Ou simplifica. Isabela recuou ligeiramente, mas não tirou as mãos de seu rosto. Você passou 6 anos complicando tudo para evitar sentir. Talvez seja a hora de simplificar e apenas viver. Marcos cobriu as mãos dela com as suas, fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir. O fim de semana passou como um borrão para Marcos. Ele tentou se concentrar em relatórios, e-mails e planejamentos estratégicos, mas sua mente constantemente voltava ao beijo. As mãos de Isabela em seu rosto, o perfume suave, a maneira como ela o olhara depois, como se o visse realmente, não apenas a máscara que ele usava. Na segunda-feira, chegou ao escritório mais cedo que o habitual, uma mistura de ansiedade e expectativa o consumindo. Fernanda o cumprimentou com o mesmo sorriso profissional de sempre, mas ele notou algo diferente em seus olhos, curiosidade, talvez até um toque de preocupação. Senhor Almeida, a senhorita Santos pediu para avisá-lo que começará as obras hoje. Ela já está no 23º andar com a equipe. Marcos assentiu, tentando parecer indiferente. Ótimo. Se houver algum problema, me avise. Mas em vez de ir direto para suas reuniões matinais, ele se dirigiu ao elevador. Precisava vê-la, nem que fosse apenas para entender o que estava acontecendo com ele. O 23º andar estava irreconhecível. Uma equipe de operários já havia começado a derrubar algumas divisórias, enquanto outros marcavam pontos para novas instalações elétricas. No meio do caos controlado, Isabela coordenava tudo com uma energia impressionante, capacete amarelo contrastando com seus cabelos soltos. Marcos! Ela ouviu e se aproximou, tirando o capacete. Havia algo diferente em sua expressão, mais cautelosa, menos espontânea que na sexta-feira. Veio verificar o andamento? Algo assim. Ele observou o movimento ao redor. Está tudo correndo conforme o planejado? Perfeitamente. A equipe é excelente. O Joaquim, o encarregado, já trabalhou em vários projetos seus. Isabela apontou para um homem de meia-idade que supervisionava a remoção de uma parede. Estimamos 3 semanas para a parte estrutural. A conversa era profissional, educada, mas havia uma tensão subjacente que não existia antes. Marcos percebia que Isabela evitava seu olhar. Mantinha uma distância física que antes não havia. Isabela, ele baixou a voz. Precisamos conversar. Ela hesitou, olhando ao redor para os operários. Agora não é uma boa hora. Então quando? Não sei se devemos. Ela suspirou. Marcos, talvez eu tenha cometido um erro na sexta-feira. A frase o atingiu como um golpe. Um erro? Você é meu cliente. Isso é complicado. Você mesmo disse. Isabela finalmente o encarou. Passei o fim de semana pensando,
e acho que devemos manter as coisas profissionais. Marcos sentiu uma mistura de decepção e irritação. Então, foi só isso? Um impulso que agora você quer esquecer? Não foi só isso, ela disse suavemente. Mas também não posso ignorar a realidade. Você é Marcos Almeida. Eu sou uma arquiteta iniciante tentando construir uma carreira. As pessoas vão falar, vão questionar se consegui este projeto pelos meus méritos ou por outros motivos. Isso importa mais do que o que você sente? A pergunta a pegou desprevenida. Isabela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por Joaquim. Desculpa, arquiteta, mas preciso que você veja uma coisa na instalação elétrica. Já vou. Ela se voltou para Marcos. Vamos deixar as coisas como estão, ok? É melhor para todos. Marcos a observou se afastar, uma frustração crescente tomando conta dele. Não estava acostumado a ser rejeitado, mas mais do que isso, não estava acostumado a sentir que estava perdendo algo importante. No decorrer da semana, ele tentou manter distância, mergulhando no trabalho com a intensidade de antes. Mas era impossível ignorar completamente Isabela. Ela estava literalmente transformando um andar inteiro de seu prédio, e os funcionários não paravam de comentar sobre as mudanças. Senhor Almeida, Fernanda disse na quinta-feira, os funcionários do 23º estão empolgados com a reforma. A senhorita Santos conversou com cada um deles sobre suas necessidades específicas. É mesmo? Sim. E ela sugeriu que instalássemos uma pequena copa com café expresso gratuito. Disse que aumentaria a moral da equipe. Fernanda hesitou. Posso aprovar? Marcos quase sorriu. Típico de Isabela pensar no bem-estar dos funcionários. Aprove. Na sexta-feira, ele não resistiu e desceu para ver o progresso. O espaço estava irreconhecível. Onde antes havia cubículos claustrofóbicos, agora se formavam áreas abertas e arejadas. As janelas, antes obstruídas por divisórias, deixavam a luz natural inundar o ambiente. Está ficando incrível, não é? Marcos se virou e encontrou Roberto do departamento jurídico, observando as obras com admiração. A arquiteta é genial. Ela criou uma sala específica para videochamadas importantes, com isolamento acústico e iluminação profissional. Roberto apontou para uma área ainda em construção. E viu aqueles espaços ali? São pods de concentração, lugares onde podemos trabalhar em silêncio quando precisamos focar. E você acha que vai funcionar? Tenho certeza. Ela entende como realmente trabalhamos, sabe? Roberto baixou a voz. Entre nós, Sr. Almeida, esta é a primeira vez em anos que sinto que a empresa se preocupa de verdade com o bem-estar dos funcionários. Marcos assentiu, uma mistura de orgulho e melancolia o invadindo. Isabela estava fazendo exatamente o que havia prometido, humanizando o espaço, criando um ambiente onde as pessoas se sentiriam valorizadas, e ele queria desesperadamente dividir esse sucesso com ela. Mais tarde, naquele dia, ele a encontrou sozinha no andar, verificando as instalações elétricas com uma lanterna. A maioria dos operários havia ido embora, e o prédio estava silencioso. Trabalhando até tarde, Isabela se sobressaltou, quase derrubando a lanterna. Marcos, você me assustou. Desculpe. Ele se aproximou. Problema com a instalação? Não. Só verificando se está tudo conforme o projeto. Ela se levantou, limpando as mãos na calça jeans. Na verdade, está saindo ainda melhor do que eu esperava. Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão da semana pesando entre eles. Isabela, Marcos começou, sobre o que você disse na segunda-feira. Marcos, por favor. Não. Ele a interrompeu. Você disse que as pessoas vão questionar se você conseguiu este projeto pelos seus méritos. Quer saber a verdade? Eu escolhi você antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente, baseado apenas no seu trabalho, na sua visão. Isabela o encarou surpresa. E sabe por que escolhi você especificamente? Marcos continuou. Porque pela primeira vez em anos, vi um projeto que tinha alma, que se preocupava com pessoas, não apenas com números. Isso não muda o fato de que agora as coisas estão complicadas entre nós. Só estão complicadas porque você está deixando o medo decidir por você. Marcos se aproximou. A mesma coisa que você me acusou de fazer. Isabela ficou em silêncio, claramente conflituosa. Eu entendo suas preocupações, Marcos disse suavemente, mas não posso fingir que aquele beijo não significou nada.
Não posso fingir que você não acordou algo em mim que eu pensei que estava morto. E se não der certo? E se for só atração física? E se você cansar de mim? A vulnerabilidade em sua voz o surpreendeu. E se der certo? E se for mais do que atração? E se eu nunca cansar de você? Isabela o encarou por longos segundos, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você tem ideia do que está me pedindo? Estou pedindo uma chance para nós dois. A resposta dela veio não em palavras, mas em ação. Ela se aproximou e, desta vez, foi Marcos quem a beijou primeiro. A reforma continuou durante as 3 semanas seguintes, mas agora havia uma energia diferente no ar. Marcos e Isabela não oficializaram nada. Não havia declarações grandiosas ou mudanças óbvias de comportamento. Em vez disso, desenvolveram uma linguagem própria feita de olhares prolongados, conversas que se estendiam além do necessário e pequenos gestos que só eles entendiam. Marcos começou a aparecer no 23º andar com mais frequência, sempre com desculpas profissionais plausíveis. Precisava verificar o cronograma, discutir ajustes orçamentários, aprovar mudanças de última hora. Isabela nunca questionava suas visitas, mas ele notava como seus olhos brilhavam quando o via chegar. Senhor Almeida, Joaquim o abordou numa terça-feira pela manhã. A arquiteta pediu para mostrar uma coisa para o senhor. Marcos seguiu o encarregado até a área que seria a nova copa. Isabela estava ajoelhada, ajustando uma pequena palmeira em um vaso de cerâmica artesanal. O que achou? Ela perguntou se levantando e limpando as mãos. Consegui essas peças com uma ceramista de Vila Madalena. Cada vaso é único. Está perfeito. Marcos examinou os detalhes. Mas não estava no orçamento original. Eu paguei do meu próprio bolso. Isabela sorriu. Considere um presente para a inauguração. A simplicidade do gesto o tocou profundamente. Você não precisava... Queria. Ela o encarou diretamente. Este projeto significa muito para mim. Não só profissionalmente. Eles foram interrompidos por Marina, da contabilidade, que se aproximou empolgada. Senhorita Santos, vim ver como está ficando. Meu Deus, está incrível. Marina olhou ao redor com admiração. A iluminação está muito melhor. Espera só até terminarmos, Isabela sorriu. Você vai ter uma estação de trabalho com luz natural direta, mas sem reflexo na tela do computador. Sério? Você lembra que eu comentei sobre as enxaquecas? Claro que lembro. Fiz questão de desenhar sua área pensando nisso. Marcos observava a interação, impressionado mais uma vez com a atenção que Isabela dedicava aos detalhes humanos do projeto. Marina se despediu efusivamente, claramente encantada com as mudanças. Você realmente ouviu cada pessoa, não é? Marcos comentou quando ficaram sozinhos. É importante. Um espaço só funciona se as pessoas que usam se sentem parte dele. Isabela verificou algumas anotações. Aliás, queria conversar com você sobre algo. O quê? Os funcionários estão comentando sobre as mudanças em você também. Marcos ficou tenso. Que tipo de comentários? Bons. Isabela riu. Fernanda disse que você tem cumprimentado todo mundo pelo nome. Roberto mencionou que você perguntou sobre a formatura da filha dele. Pequenas coisas, mas que fazem diferença. Eu sempre soube os nomes dos meus funcionários. Saber e usar são coisas diferentes. Ela se aproximou. Você está se reconectando com as pessoas, Marcos. É bonito de ver. A observação o deixou desconfortável e orgulhoso ao mesmo tempo. Talvez você esteja tendo uma influência positiva em mim. Ou talvez você só precise de alguém para te lembrar de quem você realmente é. Naquele fim de semana, Marcos fez algo que não fazia há anos. Cancelou compromissos de trabalho. Em vez de revisar relatórios ou participar de jantares corporativos, decidiu sair para caminhar pelas ruas de São Paulo. Acabou no mercado municipal, perdido entre os aromas de frutas tropicais e especiarias. Era um mundo completamente diferente do ambiente corporativo em que vivia. Pessoas comuns fazendo compras, famílias passeando, vendedores gritando ofertas, vida real, pulsante, sem filtros ou hierarquias. Comprou frutas que não comia há anos, manga, caju, fruta do conde. No caminho de volta, passou por uma floricultaria e, num impulso, comprou um pequeno arranjo de orquídeas. Na segunda-feira, chegou ao escritório carregando o arranjo. Fernanda o cumprimentou com surpresa. Flores, Sr. Almeida, para a nova copa do 23º andar.
Ele respondeu, tentando parecer casual. Quando chegou ao andar da reforma, encontrou Isabela orientando a instalação dos novos móveis. O espaço estava quase pronto. As paredes pintadas em tons suaves, a iluminação nova funcionando perfeitamente, as plantas distribuídas estrategicamente. Trouxe uma contribuição para a inauguração. Marcos mostrou as orquídeas. Isabela parou o que estava fazendo e se aproximou tocando delicadamente uma das flores. São lindas. Orquídeas sempre foram minhas favoritas. Como você sabia? Ele perguntou genuinamente curioso. Intuição. Ela sorriu. Ou talvez porque elas são como você. Parecem delicadas, mas são resistentes. Precisam de cuidado específico, mas quando florescem, são extraordinárias. A analogia o pegou desprevenido. Você tem uma maneira única de ver as coisas. E você tem uma maneira única de me surpreender. Isabela encontrou um local perfeito para as orquídeas. Obrigada. Elas vão ficar perfeitas aqui. Naquela tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório, Marcos foi interrompido por uma ligação de Ricardo. Marcos, preciso conversar com você sobre a arquiteta. O tom sério o deixou alerta. Que tipo de conversa? Pessoalmente, posso subir? Minutos depois, Ricardo entrou no escritório com uma expressão preocupada. Ouvi alguns rumores. Que tipo de rumores? Sobre você e a Isabela Santos. As pessoas estão comentando que vocês têm se encontrado com frequência, que você está diferente desde que ela chegou. Ricardo se sentou. Marcos, você sabe que não me importo com sua vida pessoal, mas ela está reformando nosso escritório. É uma situação delicada. Se der errado, pode complicar o projeto. E se as pessoas acharem que ela conseguiu o trabalho por outros motivos, Marcos sentiu a irritação crescer. Isabela conseguiu este projeto por competência, ponto final. Eu sei disso, você sabe disso, mas o mercado é cruel, especialmente com mulheres jovens. Ricardo se inclinou para a frente. Só estou dizendo para vocês terem cuidado. Por ela, principalmente. Após Ricardo sair, Marcos ficou sozinho com os pensamentos. As palavras ecoavam as mesmas preocupações que Isabela havia expressado. O mundo corporativo realmente era cruel, especialmente para mulheres tentando se estabelecer. Ele tinha poder e influência suficientes para se proteger de fofocas. Ela não. Pela primeira vez desde que começaram a se aproximar, Marcos se perguntou se não estava sendo egoísta. Se ao perseguir seus próprios sentimentos, não estava colocando a carreira de Isabela em risco. Era uma pergunta que não queria responder, mas que sabia que precisava enfrentar. A conversa com Ricardo deixou Marcos inquieto pelo resto da semana. Ele começou a notar coisas que antes passavam despercebidas, cochichos que paravam quando ele se aproximava, olhares curiosos entre funcionários, Fernanda fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre o andamento da reforma. Na sexta-feira, a reforma estava quase concluída. O 23º andar havia se transformado completamente. Onde antes havia um ambiente corporativo frio e impessoal, agora existia um espaço acolhedor e funcional. As plantas de Isabela criavam pequenos oásis de verde. A luz natural inundava os ambientes e os novos móveis convidavam tanto à colaboração quanto à concentração individual. É impressionante, comentou Ana Paula durante a inspeção final. Nunca vi funcionários tão animados com um ambiente de trabalho. Era verdade. Marcos observava as reações das pessoas conforme exploravam o novo espaço. Havia sorrisos genuínos, exclamações de surpresa, uma energia positiva que ele não via há anos em sua empresa. A senhorita Santos realmente superou nossas expectativas. Ana Paula continuou. Você fez uma excelente escolha. Mas a satisfação de Marcos era temperada pela preocupação. Isabela estava radiante, explicando cada detalhe do projeto para os funcionários que não paravam de elogiá-la. Ela merecia todo o reconhecimento, mas ele temia que a proximidade entre eles pudesse eventualmente ofuscar suas conquistas profissionais. Após todos saírem, Marcos e Isabela ficaram sozinhos no andar renovado. Ela estava organizando os últimos detalhes, ajustando a posição de uma planta aqui, verificando uma luminária ali. Pronto, ela disse finalmente, tirando as luvas de trabalho. O que achou? Está perfeito, mais do que perfeito. Marcos olhou ao redor. Você transformou não só o espaço, mas a atmosfera inteira. Isabela sorriu, mas notou algo diferente em sua expressão.
Você parece preocupado. Algum problema com o projeto? Marcos hesitou. Como explicar suas preocupações sem soar protetor demais, ou pior, condescendente? Isabela, temos que conversar sobre nós. O sorriso dela se desvaneceu. Isso nunca é uma boa forma de começar uma conversa. As pessoas estão comentando sobre nossa proximidade, sobre como tenho me comportado diferente desde que você chegou. E isso te incomoda? Me incomoda que possa prejudicar você. Marcos se aproximou. Eu tenho posição e influência suficientes para lidar com fofocas. Você está construindo sua carreira. Não quero que nossa conexão seja usada contra você. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Então o que você está sugerindo? Talvez devêssemos manter distância até o projeto estar oficialmente finalizado, até você ter recebido todo o reconhecimento que merece, sem nenhuma sombra de dúvida sobre seus méritos. A sugestão claramente a machucou. Entendo. Não é o que eu quero. Marcos se apressou em esclarecer. É o que acredito ser melhor para você. Para mim? Havia um tom afiado na voz de Isabela. Ou para você. Talvez seja mais fácil usar minha carreira como desculpa do que admitir que ainda tem medo de se envolver de verdade. A acusação o atingiu em cheio, porque tinha um fundo de verdade. Não é sobre medo. Não é? Porque toda vez que nos aproximamos de verdade, você encontra uma razão para recuar. Isabela cruzou os braços. Primeiro era sobre complicar as coisas. Agora é sobre proteger minha carreira. O que será da próxima vez? Marcos ficou sem resposta. Isabela balançou a cabeça, decepcionada. Sabe o que eu acho? Acho que você está certo. Devemos manter distância. Ela juntou suas coisas. Mas não pelas razões que você disse, e sim porque eu merece alguém que não tenha medo de lutar pelo que quer. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando Marcos sozinho no espaço que ela havia transformado tão completamente quanto havia transformado ele. No fim de semana, Marcos tentou se convencer de que havia tomado a decisão certa. Era lógica, sensata, protegia ambos de complicações futuras, mas a lógica não explicava o vazio que sentia, a maneira como o apartamento parecia ainda mais silencioso, como a comida não tinha sabor. No domingo à noite, decidiu trabalhar para se distrair. Ao revisar e-mails, encontrou uma mensagem de Marina, da contabilidade, enviada na sexta após o expediente. Senhor Almeida, queria agradecer pessoalmente pela reforma. Sei que a decisão foi sua de contratar a arquiteta Isabela. Em 2 semanas trabalhando no novo ambiente, minhas enxaquecas diminuíram drasticamente. Pela primeira vez em anos, estou conseguindo terminar meu trabalho no horário e passar mais tempo com minha família. Obrigada por se importar conosco. A mensagem foi seguida por outras similares. Roberto agradecendo pela sala de videochamadas. Carla comentando sobre como conseguia se concentrar melhor. Funcionários que Marcos mal conhecia pessoalmente, expressando gratidão pela melhoria em suas condições de trabalho. Todas as mensagens mencionavam Isabela, elogiando sua atenção aos detalhes, sua preocupação genuína com o bem-estar de cada pessoa. Marcos percebeu que, ao tentar protegê-la, havia subestimado completamente sua força e competência. Na segunda-feira, chegou ao escritório determinado a conversar com Isabela, mas descobriu que ela não aparecera. Fernanda explicou que havia ligado cedo, informando que trabalharia de casa, finalizando os relatórios finais do projeto. Senhor Almeida, Fernanda hesitou antes de continuar. Posso fazer uma observação pessoal? Marcos ficou surpreso. Fernanda nunca se intrometia em assuntos pessoais. Claro, a senhorita Santos é uma pessoa especial. Os funcionários a adoram, e ela claramente tem muito talento. Fernanda pausou. E o senhor... Bem, o senhor está mais humano desde que ela chegou. Mais acessível. Fernanda, desculpe se estou sendo impertinente, mas trabalho com o senhor há 3 anos. Nunca o vi sorrir de verdade até as últimas semanas. Ela se levantou para sair. Só acho que seria uma pena desperdiçar isso por medo do que os outros possam pensar. Depois que Fernanda saiu, Marcos ficou sozinho com a verdade que estava tentando evitar. Isabela estava certa. Ele estava usando a carreira dela como desculpa, porque ainda tinha medo. Medo de se entregar completamente, medo de ser vulnerável,
Medo de que ela um dia percebesse que ele não valia todo o esforço, mas ao olhar para o 23º andar através de sua janela, vendo funcionários trabalhando felizes no ambiente que ela havia criado, Marcos percebeu algo fundamental. Isabela não precisava de sua proteção. Ela era forte, talentosa e capaz o suficiente para enfrentar qualquer desafio. O que ela merecia era honestidade e a chance de escolher por si mesma se valia a pena correr os riscos. Marcos passou a semana tentando encontrar a maneira certa de conversar com Isabela, mas ela parecia determinada a evitá-lo. Quando precisava ir ao escritório, chegava cedo ou ficava até tarde sempre quando ele estava em reuniões. As comunicações sobre o projeto eram feitas exclusivamente através de e-mails formais e profissionais. Na quinta-feira, Ricardo trouxe notícias que mudaram tudo. Marcos, você precisa ver isso. Ele entrou no escritório carregando um exemplar da revista Arquitetura em Construção. Página 47. Marcos abriu a revista e encontrou uma matéria de 2 páginas sobre projetos corporativos inovadores em São Paulo. No centro da reportagem, fotografias do 23º andar renovado, com o título Jovem Arquiteta Revoluciona Conceito de Ambiente Corporativo. A matéria era extensa e elogiosa, destacando a abordagem humanizada de Isabela, sua preocupação com o bem-estar dos funcionários e a maneira como havia conseguido aumentar a produtividade através do design. Havia depoimentos de Marina, Roberto e outros funcionários, todos elogiando tanto o projeto quanto a arquiteta. Como descobriram sobre o projeto? Marcos perguntou. Aparentemente, um dos nossos funcionários indicou a obra para o jornalista. A matéria destaca que foi uma iniciativa sua contratar uma arquiteta focada em bem-estar corporativo. Ricardo sorriu. É ótima publicidade para a empresa também. Marcos leu a matéria 2 vezes, um misto de orgulho e preocupação o invadindo. Isabela merecia todo o reconhecimento, mas ele não sabia como ela reagiria à exposição. Sua resposta veio por e-mail no final da tarde. Senhor Almeida, em função da repercussão do projeto, estarei presente amanhã para uma reunião final. Precisamos discutir os próximos passos. Ate. Isabela Santos. Formal, frio, completamente diferente da mulher calorosa que ele havia conhecido. Na sexta-feira, Isabela chegou pontualmente às 14h para a reunião. Usava um conjunto social azul marinho, cabelos presos em um coque impecável, postura profissional. Estava acompanhada de um homem mais velho que Marcos não reconhecia. Senhor Almeida, este é meu mentor, professor Carlos Ribeiro, da FAU-USP. Isabela fez as apresentações com educação cordial. Ele me acompanha hoje como consultor. Marcos cumprimentou o professor, intrigado com a presença dele. Professor Ribeiro, é um prazer. O prazer é meu. Acompanho o trabalho da Isabela há anos e este projeto superou minhas expectativas. O professor se sentou. Vim hoje para discutir uma proposta. Que tipo de proposta? Isabela abriu uma pasta e distribuiu documentos. Senhor Almeida, após a repercussão da matéria, recebi 5 ofertas de outros empresários interessados em projetos similares. Além disso, 2 construtoras querem discutir parcerias para desenvolvimento de conceitos corporativos humanizados. Marcos sentiu algo apertado no peito. Orgulho pelo sucesso dela, mas também algo parecido com perda. Parabéns. Você merece todo esse reconhecimento. Obrigada. Isabela manteve o tom profissional. Mas antes de aceitar qualquer proposta, quero fazer uma oferta para sua empresa. Como assim? Professor Ribeiro se inclinou para a frente. A Isabela desenvolveu um conceito único de arquitetura corporativa. Estamos propondo a criação de uma divisão especializada dentro da sua empresa, um departamento dedicado exclusivamente a projetos humanizados. Marcos examinou os documentos. Era uma proposta detalhada, com projeções financeiras, cronogramas de implementação e análises de mercado. Isabela havia pensado em tudo. Ela lideraria essa divisão? Marcos perguntou. Sim, Isabela respondeu, com autonomia completa para desenvolver projetos, escolher equipes e estabelecer padrões. Seria uma parceria, não uma subcontratação. E por que fazer essa oferta para mim? Pela primeira vez desde que chegara, Isabela hesitou. Porque acredito no potencial da sua empresa.
e porque gostaria de continuar trabalhando com pessoas que realmente se importam com o resultado final. Era uma oferta tentadora, tanto profissional quanto pessoalmente. Mas Marcos sabia que precisava ser honesto. Posso ter alguns minutos a sós com a senhorita Santos? Professor Ribeiro assentiu e saiu da sala. Quando ficaram sozinhos, o ar se encheu de tensão não resolvida. Isabela, se for para me dizer novamente que devemos manter distância por causa da minha carreira, pode economizar o discurso. Ela o interrompeu. Como pode ver, minha carreira está indo muito bem. Obrigada. Eu estava errado. A confissão a pegou desprevenida. O quê? Na semana passada, quando disse que devíamos nos afastar para proteger sua carreira, eu estava errado. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Não estava tentando protegê-la. Estava protegendo a mim mesmo. Isabela ficou em silêncio, aguardando. Você disse que eu tinha medo, e estava certa. Tenho medo de me entregar completamente e descobrir que não sou suficiente. Tenho medo de que você perceba que por trás de todo esse sucesso existe apenas um homem solitário que esqueceu como se conectar com as pessoas. Marcos. Mas esta semana, vendo o impacto do seu trabalho, lendo os depoimentos dos funcionários, percebendo como você transformou não só o espaço, mas toda a atmosfera da empresa, ele se virou para encará-la. Percebi que você não precisa da minha proteção. Você é forte, talentosa e capaz o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Isabela se levantou, sua postura profissional se suavizando ligeiramente. O que você está me dizendo? Estou dizendo que quero aceitar sua proposta. A divisão de arquitetura humanizada é uma ideia brilhante. Marcos pausou. E estou dizendo que não quero mais usar o trabalho como desculpa para manter distância de você. E o que as pessoas vão pensar? Os rumores? Que se danem os rumores. A firmeza na voz dele a surpreendeu. Você provou seu valor profissional. Qualquer um que questione seus méritos estará questionando resultados concretos, não especulações. Isabela o estudou por longos segundos. E se eu aceitar trabalhar aqui permanentemente? Como ficamos nós? Descobrimos juntos, um dia de cada vez. Marcos se aproximou. Se você quiser. Pela primeira vez desde que chegara, Isabela sorriu. Não o sorriso educado de uma reunião de negócios, mas o sorriso genuíno que ele havia sentido tanta falta. Eu quero, ela disse suavemente, mas com uma condição. Qual? Nada de recuar quando as coisas ficarem complicadas. Nada de usar o trabalho como desculpa para evitar sentimentos. Ela se aproximou mais. Se vamos fazer isso, fazemos de verdade. Marcos segurou suas mãos entrelaçando os dedos. De verdade. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não tinha a urgência da descoberta, nem a hesitação da incerteza. Era a promessa de dois adultos, dispostos a construir algo real juntos, com todos os riscos e recompensas que isso implicava. Quando se separaram, Isabela riu baixinho. Acho melhor chamar o professor de volta. Temos uma sociedade para formalizar. Em alguns minutos, Marcos a puxou mais para perto. Primeiro tenho uma pergunta importante. Qual? Você gostaria de jantar comigo hoje? Não como cliente e arquiteta, mas como Marcos e Isabela? Pensei que você nunca fosse perguntar. 3 meses depois, a divisão de arquitetura humanizada da empresa de Marcos estava oficialmente estabelecida no 30º andar do edifício. Isabela havia escolhido o espaço pessoalmente, amplo, com vista panorâmica da cidade e luz natural abundante. Era uma declaração visual do novo conceito que estavam implementando. A reunião com o cliente da Muca é às 3, Fernanda informou a Marcos, enquanto ele revisava os relatórios matinais. Aí a senhorita Santos pediu para lembrá-lo da inauguração do projeto em Pinheiros às 5. Marcos sorriu. Nos últimos meses, a agenda havia se tornado uma dança coordenada entre seus compromissos tradicionais e os novos projetos de Isabela. Era um equilíbrio que funcionava surpreendentemente bem. E Fernanda, ele acrescentou, pode parar de chamá-la de senhorita Santos quando não há clientes por perto. Isabela está bem. Fernanda riu. Ainda estou me acostumando com as mudanças, senhor. Marcos. Era verdade. Todo o escritório havia passado por uma transformação sutil, mas significativa. O próprio Marcos era mais acessível. As hierarquias rígidas haviam se flexibilizado,
e havia uma energia colaborativa que antes não existia. Os funcionários ainda o tratavam com respeito, mas o medo havia desaparecido. No 30º andar, Isabela coordenava uma reunião com sua nova equipe. Marcos parou na porta, observando-a trabalhar. Lá havia contratado 2 arquitetos juniores e uma designer de interiores, todos jovens e cheios de ideias inovadoras. A sala de reunião era um reflexo de sua filosofia. Mesa redonda em vez de retangular, plantas espalhadas pelo ambiente, quadro branco cobrindo uma parede inteira. O cliente quer economia, mas não podemos comprometer o bem-estar dos funcionários, Isabela explicava, apontando para um projeto na parede. Vamos ser criativos. Como podemos usar materiais mais baratos sem perder a qualidade do ambiente? E se usarmos plantas nativas? São mais baratas e têm menor manutenção, sugeriu Carolina, a designer. Ótima ideia. E iluminação? LED programável, respondeu Pedro, um dos arquitetos. Inicial mais alto, mas economiza energia a longo prazo. Marcos observava com admiração como Isabela conduzia a equipe. Ela não impunha soluções, cultivava ideias. Era uma líder natural, algo que ele reconhecia e respeitava. Marcos, Isabela ouviu na porta. Perfeito timing, queremos sua opinião sobre o projeto da fábrica em Guarulhos. Ele entrou na sala, cumprimentando a equipe. O que tem? É uma empresa familiar que quer modernizar o ambiente de produção, explicou Isabela. Orçamento apertado, mas eles realmente se importam com os funcionários. Pedro mostrou as plantas. O desafio é criar áreas de descanso sem interferir no fluxo de produção. Marcos examinou o projeto, impressionado com a criatividade das soluções. Vocês pensaram em modulos móveis, áreas de descanso que possam ser reconfiguradas conforme a necessidade? Não havíamos pensado nisso, Carolina admitiu, mas faz sentido. E custaria menos que estruturas fixas, acrescentou Isabela, seus olhos brilhando com aprovação. Eles passaram a próxima hora refinando o projeto, cada sugestão construindo sobre as anteriores. Marcos se pegou genuinamente empolgado com o processo criativo, algo que não sentia desde os tempos de faculdade. Após a reunião, ele e Isabela ficaram sozinhos na sala. Obrigada pela contribuição, ela disse, organizando os papéis. Você ainda tem um bom olhar arquitetônico. Você trouxe isso de volta à tona. Marcos se aproximou. Antes de você chegar, eu havia esquecido completamente do porquê escolhi arquitetura originalmente. E por que escolheu? Queria criar espaços que fizessem as pessoas felizes. Ele riu. Soa idealista demais? Soa perfeito. Isabela se aproximou e ajeitou a gravata dele. É isso que estamos fazendo agora, só que juntos. O momento íntimo foi interrompido por um toque na porta. Carolina apareceu com uma expressão empolgada. Desculpem interromper, mas acabei de receber um telefonema incrível. A revista Casa e Jardim quer fazer uma matéria sobre nossa divisão. Querem entrevistar toda a equipe. Isabela e Marcos trocaram olhares significativos. Era mais uma validação do conceito que estavam desenvolvendo. É ótimo, Carolina. Marca para a próxima semana, Isabela respondeu. Depois que Carolina saiu, Marcos comentou. Você não parece surpresa. Não estou. Este conceito era necessário no mercado. Era só questão de tempo até ganharmos reconhecimento. Isabela pausou. Mas tenho que admitir, é gratificante ver que deu certo. Mais que deu certo. Vocês estão revolucionando o setor. À tarde foram juntos para a inauguração do projeto em Pinheiros, um escritório de advocacia que havia contratado a divisão para reformar completamente suas instalações. Marcos observava Isabela interagir com os clientes, explicar conceitos, receber elogios. Ela estava completamente em seu elemento. Senhor Almeida, o sócio principal do escritório, o abordou. Quero parabenizá-lo pela visão de criar essa divisão. A Isabela e a equipe superaram todas as nossas expectativas. O mérito é todo da equipe, Marcos respondeu. Eu apenas dei o suporte necessário. Mesmo assim, foi uma decisão corajosa. Apostar em conceitos novos sempre é arriscado. Marcos olhou para Isabela, que estava mostrando detalhes do projeto para um grupo de advogados. Às vezes, os melhores investimentos são os que parecem mais arriscados. No caminho de volta, eles dirigiam pelo trânsito da tarde de São Paulo. Isabela estava quieta,
observando a cidade pela janela. Em que está pensando? Marcos perguntou. Em como as coisas mudaram. Há 6 meses, eu era uma arquiteta recém-formada, tentando conseguir meu primeiro grande projeto. Hoje, tenho uma equipe, reconhecimento profissional e... Ela olhou para ele. Uma vida pessoal que não sabia que era possível. Você construiu tudo isso, com talento, trabalho duro e determinação. Construímos, ela corrigiu. Você arriscou me contratar quando ninguém me conhecia. Apoiou minhas ideias mesmo quando elas desafiavam tudo que você fazia antes. Me deu espaço para crescer profissionalmente sem tentar controlar cada decisão. Marcos parou no semáforo e se virou para ela. E você me ensinou a viver de novo, a me conectar com as pessoas, a lembrar por que escolhi arquitetura, a não ter medo de sentir. Bom time, Isabela sorriu. O melhor. Eles chegaram ao apartamento de Marcos, que havia se tornado o lugar onde passavam a maior parte do tempo juntos. Isabela havia gradualmente adicionado toques pessoais, plantas nas janelas, livros de arquitetura na estante, fotografias de projetos nas paredes. O espaço antes frio e impessoal agora tinha vida. Jantar em casa ou saímos? Marcos perguntou, afrouxando a gravata. Em casa. Quero cozinhar. Isabela já estava indo para a cozinha. E temos que comemorar o sucesso da inauguração. Marcos a observou se movimentar pela cozinha com familiaridade, preparando um risoto de camarão, enquanto contava sobre as reações dos clientes durante a inauguração. Era uma domesticidade que ele nunca havia experimentado, mas que se sentia surpreendentemente natural. Marcos, Isabela disse enquanto mexia o risoto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter filhos? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Filhos? É que hoje, vendo você interagir com a filha do advogado, você foi tão gentil com ela e me fez pensar... Isabela pausou. Desculpa, é cedo demais para este tipo de conversa. Marcos se aproximou e a abraçou por trás. Não é cedo demais. E sim, já pensei. Antes dos meus pais morrerem, eu imaginava ter uma família. Depois, achei que seria impossível. E agora? Agora, ele beijou seu pescoço. Agora posso imaginar de novo. Taisunama Sata. 1 ano depois, o salão de eventos do Hotel Copacabana Palace estava elegantemente decorado para o Prêmio de Arquitetura Corporativa de São Paulo. Marcos ajustou o nó da gravata pela 3ª vez, nervoso de uma forma que reuniões multimilionárias nunca o deixavam. Você está mais nervoso que eu, Isabela riu, arrumando a lapela do smoking dele. Ela usava um vestido azul marinho, que realçava seus olhos, cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros. É uma noite importante para você. Para nós, ela corrigiu. A divisão não existiria sem seu apoio. A divisão de arquitetura humanizada havia sido indicada em 3 categorias: inovação, sustentabilidade e impacto social. Em apenas 1 ano, eles haviam completado 12 projetos, cada um recebendo reconhecimento da imprensa especializada e, mais importante, depoimentos emocionados dos funcionários que trabalhavam nos espaços transformados. Senhor Almeida, senhorita Santos, um fotógrafo se aproximou. Podem posar para algumas fotos? Marcos hesitou por uma fração de segundo. Velhos hábitos de evitar exposição, mas Isabela entrelaçou seu braço com o dele naturalmente. Claro, ela respondeu. Enquanto posavam, Marcos refletiu sobre como sua vida havia mudado. A empresa prosperava mais do que nunca, mas agora ele encontrava prazer no trabalho além dos números. Os funcionários o cumprimentavam com sorrisos genuínos. Ele havia reencontrado sua paixão pela arquitetura e, mais importante, havia encontrado amor. Marcos, professor Ribeiro se aproximou com um sorriso largo. Isabela, que alegria vê-los aqui. Professor, obrigada por ter vindo. Isabela o cumprimentou calorosamente. Não perderia por nada. Vocês sabem que são favoritos na categoria inovação, não sabem? São apenas rumores, Isabela respondeu modestamente. Rumores muito bem fundamentados. O professor baixou a voz. Entre nós conheço 2 dos jurados. Eles ficaram impressionados com o conceito humanizado que vocês desenvolveram. O jantar transcorreu com conversas animadas sobre arquitetura, sustentabilidade e tendências futuras. Marcos observava Isabela brilhar,
discutindo projetos com colegas, explicando conceitos para investidores curiosos, sempre apaixonada e articulada. Ela é especial, comentou Ana Paula, que estava sentada ao lado de Marcos. É mesmo. Você também mudou, sabia? Está mais presente, mais humano. Ana Paula sorriu. É bom ver. Quando chegou a hora da premiação, Marcos sentiu o coração acelerar. A categoria Inovação seria a primeira a ser anunciada. E o vencedor do Prêmio de Inovação em Arquitetura Corporativa é... O apresentador abriu o envelope. A Divisão de Arquitetura Humanizada da Almeida Incorporações, pelo projeto revolucionário que coloca o bem-estar humano no centro do design corporativo. O salão explodiu em aplausos. Isabela ficou momentaneamente paralisada, depois se levantou com lágrimas nos olhos. Marcos a abraçou antes que ela subisse ao palco. Você conseguiu, ele murmurou em seu ouvido. Nós conseguimos. No palco, Isabela agradeceu com eloquência e emoção, mencionando a equipe, os clientes que confiaram na visão inovadora e especialmente Marcos, por ter apostado no projeto desde o início. Eles ganharam mais 2 prêmios naquela noite: sustentabilidade e impacto social. Cada vitória era celebrada não apenas por eles, mas por toda a mesa onde estavam Carolina, Pedro e outros colaboradores da divisão. Após a cerimônia, Marcos e Isabela caminharam pela orla de Copacabana. O mar estava calmo, reflexo das luzes da cidade dançando na água. Isabela carregava os 3 troféus como se fossem bebês preciosos. Consegue acreditar? Ela perguntou, parando para admirar a vista. Em você? Sempre acreditei. Em nós. Em tudo que construímos juntos. Isabela se virou para ele. Há um ano eu era apenas uma arquiteta com grandes sonhos. Hoje você é uma arquiteta premiada com grandes sonhos realizados. Marcos completou. E você? O que acha de tudo isso? Marcos olhou para a mulher que havia transformado não apenas sua empresa, mas toda a sua vida. Acho que estou pronto para o próximo passo. Que próximo passo? Em vez de responder, Marcos se ajoelhou na areia. O movimento foi tão inesperado que Isabela quase derrubou os troféus. Marcos, o que... Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do smoking. Isabela Santos, você revolucionou minha empresa, minha vida e meu coração. Transformou um homem frio e solitário em alguém que acredita novamente no amor, na parceria e no futuro. Isabela cobriu a boca com as mãos livres, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você quer construir uma vida comigo? Não apenas como sócios de negócios, mas como companheiros de vida. A resposta veio antes mesmo que ele terminasse de abrir a caixa, revelando um anel de diamante elegante e atemporal. Sim, claro que sim. Marcos colocou o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. Depois se levantou para beijá-la. Ao redor, alguns transeuntes notaram a cena e começaram a aplaudir, mas eles mal perceberam. Eu te amo. Marcos murmurou contra seus lábios. Eu te amo também. Mais do que imaginei ser possível. Eles caminharam de volta ao hotel de mãos dadas, planejando o futuro. Isabela queria uma cerimônia simples, mas significativa. Marcos sugeriu que realizassem no 23º andar reformado, onde tudo começou. Ela adorou a ideia. E depois da lua de mel, Isabela disse, balançando suavemente o anel no dedo. Quero expandir a divisão. Talvez abrir filiais em outras cidades. Ambiciosa, gosto disso. E você, quais são seus planos? Marcos parou e a encarou. Meus planos são bem simples. Quero acordar todos os dias ao lado da mulher que amo. Trabalhar em projetos que façam diferença na vida das pessoas. E, quem sabe, ensinar nossos futuros filhos sobre arquitetura e vida. Nossos futuros filhos. Se você quiser. Isabela o beijou novamente, longa e apaixonadamente. Quero tudo isso. Quero nossa vida toda. No apartamento, eles comemoraram os prêmios e o noivado com champanhe e planos para o futuro. Marcos observava Isabela, radiante de felicidade, gesticulando animadamente enquanto descrevia suas visões para a empresa e para eles como casal. Ele pensou nos pais, desejando que pudessem conhecer Isabela. Sabia que eles aprovariam completamente, não só por seus talentos profissionais, mas pela maneira como ela havia trazido alegria e propósito de volta à sua vida. Em que está pensando? Isabela perguntou, notando seu silêncio.
em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Há 2 anos eu estava convencido de que solidão era meu destino e sucesso profissional era suficiente. E agora? Agora sei que sucesso sem alguém para compartilhar é apenas uma ilusão bem-sucedida. Marcos a puxou para mais perto. Você me ensinou que vale a pena arriscar o coração. E você me ensinou que sonhos grandes podem se tornar realidade quando temos a pessoa certa ao nosso lado. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da noite e do futuro que os aguardava. Pronta para a aventura, futura senhora Almeida? Marcos perguntou. Pronto para a aventura, futuro marido da arquiteta mais premiada de São Paulo? Ela respondeu rindo. Mais que pronto. Do lado de fora, São Paulo continuava pulsando com sua energia infinita. Milhões de pessoas construindo suas vidas, perseguindo sonhos, enfrentando desafios. E no 30º andar de um prédio na Paulista, uma divisão de arquitetura continuaria criando espaços que fariam diferença na vida dessas pessoas. Mas naquele apartamento, 2 corações haviam encontrado seu lar um no outro, prontos para construir não apenas projetos extraordinários, mas uma vida extraordinária juntos. O amor, como a boa arquitetura, era sobre criar espaços onde as pessoas pudessem florescer. E Marcos e Isabela haviam encontrado isso um no outro, um espaço infinito para crescer, amar e sonhar juntos.